Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a regionalização do mundo em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes. Essa regionalização em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ela surgiu principalmente na década de 90. Por quê? Até então, a gente estava num período de Guerra Fria que existia uma outra regionalização para os países do mundo de acordo com a economia. Então, durante a Guerra Fria, a gente tinha a regionalização do mundo em países de primeiro, países de segundo e países de terceiro mundo. Vocês já devem ter escutado alguém falando assim: ah, mas aquele é um país de primeiro mundo, por isso que aquela escola é daquele jeito, se referindo a uma escola de muita qualidade. Ou então, aquilo ali é um país de primeiro mundo, por isso que o serviço de saúde lá funciona. Porque os países de primeiro mundo eram países capitalistas e que tinham uma grande qualidade de vida, então tinham prestações de serviços de muita qualidade. Os principais países de primeiro mundo eram os países do norte da América, então Canadá e Estados Unidos, e os países da Europa. Os países de segundo mundo eram os países socialistas, de economia socialista. Então aqui a gente tem a União Soviética, a gente tem a China, a Mongólia e diversos outros países que tinham uma economia socialista. Os países de terceiro mundo eram países que tinham uma economia frágil, uma economia capitalista, mas que era baseada principalmente na agricultura e na extração mineral e na venda dessas mercadorias para os países desenvolvidos. Então, qualquer crise financeira que houvesse nesses países de primeiro mundo afetava diretamente na economia desses países de terceiro mundo. Além disso, eram países com baixa qualidade de vida, então, onde a maior parte da população não possuía acesso a serviços de saúde, a serviços de educação, a moradia e transporte público de qualidade. Com o fim da Guerra Fria, na década de 90, essa divisão em três mundos, em primeiro, segundo e terceiro mundo, ela não faz mais sentido, porque o principal país socialista, que era a União Soviética, deixa de ter uma economia socialista e abre para uma economia capitalista. Então, a base de sustentação desses países socialistas, ela some e a maior parte dos países se tornam capitalistas. Então, surge a necessidade de uma nova regionalização, levando em consideração que os países do mundo são, em sua maioria, capitalistas. E como a gente viu na aula passada, para a gente fazer uma regionalização, a gente tem que escolher critérios para a gente dividir as regiões de acordo com esses critérios. Então, quais são os critérios utilizados para a regionalização do mundo de acordo com o nível de desenvolvimento? De acordo com essa divisão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o que se considera um país desenvolvido é um país com uma economia industrializada. Então, são países onde a maior parte da economia ela é baseada em atividade industrial. Além disso, são países com alto índice de desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é um indicador que utiliza da expectativa de vida, taxa de alfabetização e escolarização e renda per capita para dizer se as pessoas que vivem naquele país, elas vivem bem ou vivem mal de acordo com esses serviços que são essenciais, né? Então, se uma pessoa não tem acesso a um serviço de saúde de qualidade, ela não vai ter boas condições de vida. Se a pessoa não tem acesso à educação de qualidade, ela não vai ter boa qualidade de vida. Então, levou-se em conta essas principais características. Expectativa de vida, que revela muito sobre a saúde do país, taxa de alfabetização e escolarização e renda per capita. Já os países subdesenvolvidos, eles são países com economia baseada principalmente na agricultura e na extração mineral. Por que esses países eles possuem uma qualidade de vida menor? Porque, de maneira geral, a remuneração, o preço das mercadorias agrícolas e minerais, quando elas não são industrializadas, é muito baixo. Então, são atividades econômicas que dão pouco retorno financeiro e econômico para o país. Então, a maior parte dos países que tem sua economia baseada, principalmente na agricultura e na extração mineral, são países mais pobres, com menos capital. Além disso,
são países com um baixo índice de desenvolvimento econômico. Então, serviço de saúde, serviço de transporte, moradia, de educação de baixa qualidade ou inacessível para a maior parte da população. Isso faz com que esses países sejam considerados subdesenvolvidos. E aí, dividiu-se assim o mundo em países desenvolvidos, que são os países do norte e a Austrália, e países subdesenvolvidos, que seriam os países do sul, com exceção da Austrália. Essa divisão em países desenvolvidos e subdesenvolvidos também é conhecida como países do norte, países considerados desenvolvidos, com economias desenvolvidas, industrializadas, e países do sul, países subdesenvolvidos e com economia agrícola extrativista. Então, essas aqui já são algumas perguntas que eu vou colocar para vocês na atividade de vocês. Então, já vai pensando, já vai anotando, pega o caderno, pega uma folha e já vai vendo aí. De acordo com essa regionalização, em qual região o Brasil está? E você concorda que todos os países considerados subdesenvolvidos têm o mesmo nível de desenvolvimento? Então, por exemplo, todos esses países aqui em laranja, eles têm o mesmo nível de desenvolvimento, a mesma economia muito forte, boa qualidade de vida, enquanto todos esses países que estão aqui na região sul têm uma baixa qualidade de vida e uma economia fraca, uma economia mais pobre. O que vocês acham? Para vocês escreverem lá. E aí a gente vem para a parte de países desenvolvidos ou países emergentes. Então, ao ser criada essa regionalização, ela já apresenta alguns problemas, uma vez que coloca, por exemplo, países como a Alemanha, o Cazaquistão ou a China e a Bolívia no mesmo nível de desenvolvimento. O que isso significa? Você dizer que países, por exemplo, como o Cazaquistão, que é um país com uma economia agrícola, um país onde nem todas as pessoas têm acesso a serviços de saúde, de educação de qualidade, no mesmo patamar de um país como a Alemanha, que tem uma economia muito industrializada, que tem uma renda per capita, um PIB per capita muito elevado, com serviços de saúde de alta qualidade, com serviços de educação de alta qualidade, no mesmo patamar. Isso porque ambos estão na região norte do mundo. Ao mesmo tempo que coloca a China, a segunda maior economia do mundo, e a Bolívia no mesmo patamar. Então, a gente não pode considerar esses países como países com o mesmo nível de desenvolvimento econômico. E, junto a isso, a gente tem no início do século XXI uma industrialização acelerada de países como o Brasil, como a Índia, como o México, como a Argentina e diversos outros países do mundo. Então, essa divisão em países que são só industrializados e países que são só agrícolas e extrativistas, ela não faz mais sentido no século XXI, porque existem países que não são nem totalmente industrializados, nem totalmente agrícolas extrativistas. Então surge uma necessidade de uma nova regionalização. Esses países que passaram por esse processo de industrialização acelerada no século XXI são os países que a gente chama de países em desenvolvimento ou países emergentes, tá certo? Eles, apesar de ter tido um aumento significativo e expressivo no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que mede as riquezas de um país, ainda são países que possuem graves problemas relacionados à prestação de serviços para a população, especialmente serviços de saúde, serviços de educação, de moradia, de transporte, de qualidade. Então, são países que têm uma alta concentração de renda, ou seja, poucas pessoas têm grandes fortunas e a maior parcela da população não tem acesso a esse dinheiro. Então, parte pequena da população tem acesso a serviços de muita qualidade, enquanto a maior parte da população não tem acesso a serviços de saúde, de educação, de transporte, de moradia de qualidade. E essa é a principal característica dos países em desenvolvimento. São países que se industrializaram e que, então, nos últimos anos, têm aumentado muito sua indústria, que vende produtos industrializados para o restante do mundo. Mas, ao mesmo tempo, são países que ainda têm sua economia muito pautada na agricultura e na extração mineral, e são países com uma indústria que não é a indústria de alta tecnologia, com exceção da China, mas são países que estão
caminhando a passos largos em um caminho de uma economia industrializada. E aí a gente tem um mapa de países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Os países em cinza são os países considerados subdesenvolvidos, então são os países que possuem uma economia muito industrializada e são países que possuem bons serviços de saúde, de educação, de transporte, de moradia. Já os países em azul são os países considerados em desenvolvimento ou países emergentes. São países que se industrializaram com bastante rapidez no começo do século XXI e que têm suas economias baseadas tanto na agricultura quanto na extração mineral, mas também têm uma atividade industrial expressiva, significativa, então de se industrializando de maneira muito rápida. E os países em verde são países considerados subdesenvolvidos, tá certo? Então a gente pode ver aqui como principal país em desenvolvimento ou país emergente a China, que no começo do século XXI foi considerado emergente e agora já é a segunda maior economia do mundo. O Brasil também entrou nesse rol de países em desenvolvimento. É um país que no começo do século XXI começou um rápido processo de industrialização em setores que antes não eram muito industrializados. Isso fez com que o país conseguisse ter uma expansão, um crescimento econômico significativo, ao mesmo tempo que continuou mecanizando e industrializando sua agricultura, sua extração mineral, e é um país com uma economia que era muito emergente. O México, a Argentina, são todos países considerados em desenvolvimento. Apesar disso, são países com grande concentração de renda, ou seja, uma pequena parcela da população tem muito dinheiro e a maior parcela da população tem pouco dinheiro. São países onde a maior parcela da população não tem acesso a serviços de saúde, a serviços de educação, saneamento, moradia de qualidade. E são países com grandes desafios relacionados às questões sociais. Tá? E, além disso, são países com economia ainda muito dependente dos países desenvolvidos. A gente consegue observar isso de maneira muito nítida quando a gente tem a crise de 2008, que, com exceção da China, os países em desenvolvimento possuem uma crise econômica muito acentuada, como é o caso do Brasil, como foi o caso da Argentina, do México, porque grande parte das mercadorias produzidas nesses países são vendidas para esses países desenvolvidos, certo? Então essa é a divisão em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento.